Graças a Deus, que bom ter os amados com a gente nesta manhã. Sabemos que é um domingo em que muitos procuram passar com os pais, né? Assim como o Dia das Mães. E por esta razão a gente tem a ausência de muitos, mas à noite nós vamos estar dando uma ênfase especial aos pais. Vamos falar pela manhã também, mas à noite de maneira especial, e eu quero orar pelos casais. E é importante você estar presente e convidar outras pessoas para estarem com a gente. Temos a alegria de receber a irmã Ozeni aqui, que eu olhei dali e falei, é Ozeni que está ali, ó. Fica em pé aí, Ozeni. Prazer ter você com a gente novamente. Ozeni é uma membro histórica da nossa igreja. Mas depois que ela casou, foi para o Rio de Janeiro. Lamentavelmente perdeu o esposo. E ela está retornando para Juiz de Fora. É muito bom ter você com a gente. Deus te abençoe. Vamos recebê-la com a salva de palmas? Amém. Sempre foi diaconisa da igreja e a irmã da diaconisa Leia. Não é uma alegria muito grande tê-la aqui, assim como os demais que têm estado conosco. Como disse, hoje é o Dia dos Pais e nós queremos, nesse primeiro momento, falar sobre a influência de um pai. À noite, vamos falar sobre um pai cheio de fé. Um pai cheio de fé. A influência de um pai. E nós temos estudado a carta aos Hebreus no capítulo 11. Vamos abrir na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Nós temos aqui muitas lições preciosas que temos tirado da palavra do Senhor para as nossas vidas. Nesse texto de Hebreus 11, que eu já afirmei aqui, ser uma carta que não tem identificação de quem a escreveu, mas eu prefiro afirmar que foi o apóstolo Paulo pelo conteúdo da carta. E foi uma carta escrita num tempo em que aqueles judeus que estavam crendo em Jesus estavam sendo muito perseguidos, muito contestados na sua fé. E esta carta, ela está muito conectada com o livro de Levítico. Se você ler o livro de Levítico e ler Hebreus, você vai entender melhor esta carta e vai entender melhor o livro de Levítico. A partir do verso 8, a ênfase dada a Abraão, que é o pai da fé. E eu quero aproveitar esse texto para falar sobre a influência de um pai numa geração. Não apenas na sua família, mas numa geração. A figura dos pais hoje em dia tem sido muito relativizada, não é? E hoje já temos muitas mães solo, né? Mas a figura do pai é fundamental. E eu quero, inclusive, fazer um alerta. Crianças, às vezes, criadas apenas pelas mães, homens criados apenas pelas mães, pela avó, carregam um trauma psicológico muito forte.
É importante você estar atento a isto, que às vezes a família tem só mulheres. A mãe tem um filho homem e por alguma razão separou-se do marido. E aquela criança homem é cuidada só por mulheres. Há de haver um cuidado redobrado, porque o filho homem, assim como a filha mulher precisa da referência feminina, o filho homem precisa da referência masculina. As brincadeiras da menina são brincadeiras mais sensíveis. As brincadeiras do menino são brincadeiras mais brutas. E a mãe ou a mulher, quando cuida do filho homem, a tendência é paparicar aquela criança. Não, meu filho, não, meu filho, não, meu filho, não, meu filho. Mas o menino homem, você tem que soltá-lo. Filho homem, ele tem que cair, tem que ralar nariz, tem que brincar de coisas, às vezes, que não são afeitas às brincadeiras das meninas. Por isso nós vivemos num tempo muito difícil. Porque, lamentavelmente, as crianças têm sido criadas sem esses referenciais. E mesmo às vezes, quando os casais se mantêm juntos, a ausência do pai na criação dos filhos se constitui num trauma na vida daquela criança. E a gente pode observar isso na Bíblia. Vou dar maior ênfase à noite, mas a gente percebe muitas famílias desajustadas, mesmo tendo homens que foram usados por Deus. E para os pastores, isso é um problema muito sério. Há muitos pastores que perderam seus filhos. Eu tenho a alegria de ter meus filhos criados no caminho do Senhor, submissos a Deus. Eu tenho essa alegria. Mas vejo muitos pastores que às vezes o filho foi para as drogas, foi para o mundo do crime, foi para o mundo da promiscuidade. E muitas vezes porque aquele homem foi um ótimo pastor, mas foi um péssimo pai. Então sempre tive o cuidado de separar as coisas. Ser pastor na igreja, ser pastor no relacionamento com os membros, mas ser pai com os filhos e ser homem com a mulher. Porque às vezes as pessoas misturam os papéis. Isso não acontece só com pastores, acontece com militar. Ele esquece de tirar a farda em casa e ele, mesmo tirando a farda do corpo, a farda continua na cabeça. E às vezes quer dar ordem unida dentro de casa. Não funciona. Não funciona. Dentro de casa tem que ser pai. Tem que ser homem, marido da mulher. Esquecer das atribuições. Uma vez, minha filha chegou perto de mim, bem irritada, e disse assim: eu não aguento mais ficar ouvindo filha do pastor, filha do pastor. E eu disse para ela: quando alguém disser para você que você é filho do pastor, você diz assim: pastor não tem filho. Eu sou filha do Aloísio. As pessoas misturam as coisas e quando se trata de crente, até cobra do filho como se fosse um pastorzinho, uma pastorzinha, não pode fazer bagunça. Oh, ser filho do pastor. É criança. E graças a Deus que eu aprendi isso. Sair com meus filhos e brincar, me jogar no chão, rolar com eles, brigar de luta, agarrar e tudo mais, beijar.
Não como muitas mulheres e pais fazem, beijar na boca, isso não existe, não deveria existir. Qualquer médico que cuida de criança sabe que na língua tem bactérias, e pais que beijam na boca de criança estão fazendo um mal terrível para a criança, além de outras coisas. Mas quantos pais durões, que lamentavelmente foram criados e não tiveram carinho, não tiveram amor. Mulheres também, mulheres duras. Tem mulher que não gosta de ser abraçada, agarrada. Tem ou não tem? Ou eu estou mentindo? Claro que as mulheres vão ficar quietinhas, que não vão se acusar, não é? Ai, não me agarra não. E não fica me beijando não. Não teve carinho. Não teve amor. Meus filhos, tudo adulto, eu chego e beijo e abraço e digo: oh, te amo, meu filho, oh, meu pai, eu te amo. Já recebi telefonema dos meus filhos hoje: pai, te amo muito, estou longe, mas te amo muito. E às vezes, as pessoas se tornam adultas, mas aquela pessoa seca, durona, não sabe dizer para o homem que ama, não sabe dizer para a mulher que ama, não sabe dar um beijo, fica constrangido se for para dar uma pitoquinha. É evidente que a velha geração tem até suas justificativas, né? Porque o namoro era aquele namoro à distância, até se brincava na época, namoro de jacaré. Era namoro só com os olhos, só olhando de longe. Olha como é que eu estou gostando de você, como é que eu estou te amando. Os mais velhos, antes de mim, bem antes. Mas os mais novos, que ainda carregam esses traços duros, não sabe dizer para o pai que ama, para a mãe que ama, não sabe dizer para o irmão, não sabe dizer para os pais, não sabe dizer para os filhos. Muitos têm que reaprender, porque senão os traumas virão posteriormente. Por isso que a gente vê pai sendo morto por filho, sendo ameaçado, sendo espancado. O lar é fundamental, e a figura do pai mais ainda. Mais ainda. Você vai ver desajuste desde os filhos de Eli, do profeta, do sacerdote Eli. Você vai ver desajuste nos filhos de Adão, nos filhos de Abraão, nos filhos de Isaac, nos filhos de Jacó, nos filhos de Jessé. Muitos desajustes. E em geral, não é natural os irmãos se amarem. Em geral, não é natural, tem que ser ensinado. Mas como eu disse, vou falar mais sobre isso à noite. Não é natural, por isso muitos rivalizam entre si. Na minha casa nós somos 6 irmãos. Como a gente se ama. Tem atrito? Tem. Mas logo depois um pede desculpa para o outro. Se tiver que chorar no ombro do outro, chora. Essas coisas a gente aprende. Ninguém nasce. O instinto humano qual que é? Você tem que remontar lá à idade da pedra. Cria, cresce, cada um vai cuidar de si. Mas a família cristã precisa adquirir outros hábitos.
porque a gente é diferente. E eu vejo aqui, na história de Abraão, capítulo 8, diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da promessa. Co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nós vemos por esse texto bíblico, amados, que as pessoas de fé, os homens de fé, as mulheres de fé, veem além dos olhos físicos. Veem além dos olhos físicos. Aliás, os olhos físicos às vezes atrapalham as pessoas de virem a ter fé. Porque quando a gente caminha apenas com os olhos físicos, isso acaba limitando muito as pessoas a terem uma fé aguçada. Porque você olha as circunstâncias, você olha os problemas e você acha impossível. E isso tira o potencial da tua fé. Abraão, ele recebeu de Deus a promessa, tomou posse da promessa, mas ele sabia que a promessa não era só para si, era para a sua posteridade. Por isto, os homens têm que ter essa perspectiva. Eu tenho certeza que meus filhos alcançarão muito mais do que eu alcancei. Você tem que ter essa perspectiva. Meus filhos vão chegar muito mais longe do que eu cheguei. E você então tem que ter um ambiente que favoreça a união dos teus filhos. Tem muita gente que acha que por causa de um insucesso no relacionamento conjugal, teve que interromper a caminhada, que acabou a sua família. Não acabou, não. A família acaba quando os filhos se perdem. Quando você perde o relacionamento com os filhos. Quando os filhos se tornam inimigos um dos outros. Aí a família acabou. E os sonhos que Deus tem para a tua vida terminam aí. Eu podia pregar várias mensagens de vários textos bíblicos, de reis, que podiam ter sucesso no seu reinado, passando para os seus filhos o bastão. Mas os filhos se tornaram perversos e pervertidos, Deus os puniu com a morte, e a descendência da família terminou. Você está entendendo? Deus tem promessa de bênção para a tua vida, mas você às vezes vai viver pouco, porque viver 100 anos é pouco tempo, gente. Comparado à eternidade, isso não é nada.
Quem vai herdar? Quem vai dar continuidade às promessas de bênçãos que Deus tem para a tua vida? São os teus filhos. Daí a necessidade do cuidado, para que eles se mantenham unidos. E lamentavelmente muitos abrem mão disso. A gente vê nos dias de hoje como as crianças são criadas. Muitas delas de qualquer jeito. E quando você faz de qualquer jeito, não dará em nada. Se você tiver uma propriedade, não sei quantos que a gente tem aqui que gosta da roça, mas se você tiver uma propriedade, e se você quiser plantar qualquer coisa, de qualquer jeito, você vai colher alguma coisa? Você chega na tua propriedade, pega um monte de arroz, joga lá. Ah, eu quero colher arroz. Joga um monte de milho. Joga um monte de feijão. Você vai colher o quê? Não. Você quer colher milho? A terra tem que ser apropriada. Você quer colher feijão? A terra tem que ser apropriada. Você quer colher arroz? A terra tem que ser apropriada. Você quer plantar alguma coisa? Você tem que adubar a terra, preparar a terra. Você tem que cuidar, você tem que regar, você tem que acompanhar. E como a gente quer que o filho da gente dê em alguma coisa, criando de qualquer jeito? Essa geração nova aí de celular, ninguém está dando importância para filho. Filho fica em último lugar, primeiro o celular. É uma geração meio doente, que todos nós usamos, não é? Os nossos aparelhos. Mas essa nova geração está sendo usada pelos aparelhos. Usada. Mais vale a conversa com um amigo. Você já deve ter visto vários videozinhos. O filho está até caindo no chão lá e a mãe está ali. O filho está gritando: mamãe, mamãe, mamãe. Que é a mais próxima, né? O que dizer do pai? E a criança está lá esquecida. Uma criança que vai ter vários traumas, que não vai ter o pai ou a mãe como referência. Então, amados, nós somos homens e mulheres de fé e temos que demonstrar isto vendo o futuro da nossa geração. Não é o nosso futuro apenas. Nós gostaríamos de ter tudo a tempo e a hora, aqui e agora. Mas Deus não age assim. Deus não age assim. Você faz uma análise da sua árvore genealógica. Vê de onde saíram seus familiares. Os meus avós moravam em Mar de Espanha, num lugarejo onde eu nasci, inclusive, porque minha mãe morava no Rio, mas foi ganhar os primeiros filhos na casa dos pais. Um lugarejo chamado Belém. Não existe mais. Belém, a 6 quilômetros do centro da cidade. Casa de estuque, coberta por sapê, fogão a lenha, ferro de passar roupa na base de brasa, banheiro com fossa. E naquela época, na verdade, para a meninada, banheiro era atrás das arvorezinhas. Aí você olha a história, de onde saíram seus avós, de onde saíram seus pais, de onde saíram seus tios, e você começa a ver o que Deus está fazendo na tua geração. Você só tem que glorificar o nome do Senhor. É verdade ou não é? De onde Deus te tirou?
Quantos nas drogas, na promiscuidade, no mundo do crime, da incredulidade, da miséria, da pobreza. É que a gente não dá valor a essas coisas. Mas Deus vai fazendo ao longo da história de cada geração. Meu tempo de criança, ainda se comia com a mão. Ainda se comia com a mão, ó. Nunca me esqueço. E eu gostava de comer com a mão farinha, feijão, um pedacinho de carne e arroz. Olha de onde Deus te tirou. Olha para onde Deus está te levando. E mais ainda, baseado no texto bíblico que diz: Abraão via a cidade que tem um fundamento eterno. Nós não estamos caminhando apenas para esta vida. Nós estamos caminhando para a vida eterna. Para a cidade que Deus tem preparado para nós. Uma vida que não se resume a esta. Verso 16 diz: em vez disso, esperava a pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade, cidade eterna. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, verso 17, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Deus promete o filho, leva uma temporada para o filho chegar, a ponto de Abraão ficar em crise, e a mulher de Abraão oferece a escrava para que a escrava então lhes desse um filho. Parece que Deus não ia cumprir a promessa, mas tudo que Deus promete, Deus cumpre. Quando a gente antecipa, dá o problema que deu entre Ismael e Isaque. Quando a gente quer ajudar Deus, é um problema sério. Mas o texto sagrado diz que quando Deus o pôs à prova, porque ele pediu o seu filho, ele ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido a promessa, Abraão recebeu o cumprimento da promessa, de fato Isaque nasceu, mas agora quando Deus pede o filho, ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Nós não criamos filhos para nós. Eu sei que muitos pais gostam de ter os filhos em torno de si, não é? Alguns chegam até a construir uma vilazinha, um vai morar aqui, outro vai morar ali, outro vai morar lá, ou vai construir um barraco em cima do outro, para os filhos ficarem tudo ali. Mas esta é uma visão que no meu modo de pensar, não é a melhor visão. Que nós não criamos filhos para nós. É muito bom a família estar unida, é muito bom. Mas quando cria os seus filhos, você tem que ter isso em mente. Você não cria para você. E quando a gente quer ter todo mundo ali, é porque a gente gosta muito da gente. Então a gente quer ter todo mundo perto para alegrar a gente. É por isso que a gente chora quando alguém morre. Porque aquela pessoa deixou o convívio da gente. Mas quando a gente gosta muito da pessoa, a gente quer que ela vá. A gente quer que ela vá.
Se você tem funcionários que trabalham com você, e eu digo por mim, porque eu tenho funcionários que trabalham comigo, mas eu quero o bem deles. E se algum deles receber uma boa proposta, eu vou ser o primeiro a dizer, vai, você tem que ir. Agora, se eu gosto muito de mim, o que eu vou dizer? Não, você tem que ficar aqui comigo. Quando você de fato quer o bem do seu filho, você já cria nessa perspectiva, meu filho não ficará muito tempo comigo. E se você tiver essa perspectiva, você vai dar todo o carinho e todo o amor enquanto ele estiver nos seus braços, enquanto ele estiver perto de você. E há muitos pais que não dão importância a isto enquanto a criança é nova, querem dar depois, aí já é tarde. Porque hoje teu filho nasce, cresce um pouco, está estudando, daqui a pouco está na Alemanha, está nos Estados Unidos, está em Portugal, está em algum país da Europa. É o mundo em que nós vivemos. E temos que estar preparados para isto. Mas mais do que isto, nós temos que criar filhos para o Senhor. Nós temos que criar filhos para Deus. Não adianta nada você querer ter seus filhos perto, mas não dá a eles o verdadeiro ensinamento bíblico. A Bíblia diz que os judeus tinham que intimar os ensinamentos bíblicos aos filhos, para eles não se desviarem. Nós temos que criar filhos para Deus, coloque isso em mente. E quando nós criamos para Deus, a gente quer que esse filho faça o melhor para o Senhor. E eu tenho encontrado pessoas que se opõem se o filho disser que tem um chamado para ser pastor. Mas você vai ser pastor? Como quem diz, você não vai ser nada na vida? Deviam se alegrar. Deviam se alegrar. Porque a Bíblia mostra isto. Foi o caso de Ana com Samuel. O filho nasceu e ela, toma, Senhor, eu queria ter um filho, mas o filho é teu, e entrega. E nós vemos isso em Abraão. Ele queria ter o filho era prometido por Deus. Mas quando o filho nasce, ele vai oferecer o filho para Deus em sacrifício. E o próprio Senhor Jesus vai fazer menção a Abraão, dizendo assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Porque Jesus foi oferecido também pelo Pai na cruz. Estão entendendo? Abraão ofereceu a Isaque em sacrifício e ele faz uma demonstração de fé. Se eu oferecer para Deus, eu sei que Deus vai fazer o melhor que Ele tem para o meu filho. Está entendendo? Abraão cria que mesmo que ele sacrificasse o seu filho, olha, o que diz o verso 18? Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Mas Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Abraão tinha tanta fé em Deus, que ele dizia assim, Deus me deu filho, quebrando todos os paradigmas possíveis, ele me deu filho. Então se eu matar o filho, ele pode ressuscitar o meu filho. Ele cria num Deus que é todo poderoso. Esse tem que ser o nosso tipo de comportamento. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. E aí a gente vê que de fato Deus poupou a vida do filho. E olha o que diz o verso 20. Pela fé, Isaque, já depois, não é? De adulto, de casado, de ter os filhos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú
com respeito ao futuro deles. Tudo pela fé. A geração de Abraão teve continuidade. Por isso que nós sempre orientamos: abençoe seus filhos. Não está muito mais em moda isso, né? Parece até chato. Mas uma coisa que a minha mãe faz, não tem jeito dela esquecer. Ela está meio confusa da mente. Mas o filho chegou em casa, qualquer filho, chegou, quando vai sair, ela levanta a mãozinha dela: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Faz essa oração, ainda canta a musiquinha ainda. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que coisa maravilhosa, né? Uma mãe poder olhar para os marmanjos, tudo na faixa quase de 70 anos, e continuar abençoando a sua geração. A Bíblia diz, é de geração em geração. De geração em geração. Eu sei que muitos, lamentavelmente, têm o dissabor, não é? De ver os filhos, às vezes, se desviando do caminho do Senhor. Eu sei disso. E não é fácil para o coração de um pai, não é fácil para um coração da mãe. Mas você tem que se contentar se você fez o melhor. Se você deu o seu melhor na criação dos filhos. Porque depois é responsabilidade deles. Então ficam essas palavras para você que me ouve nesta hora, seja os que estão aqui presentes, ou os que nos acompanham pelas redes sociais. Repasse isso para os seus filhos, para os seus netos, porque a gente precisa, no tempo em que vivemos hoje, de grandes desafios, investir muito na vida dos nossos filhos, investir muito na vida das crianças, porque o diabo tem procurado ceifar a vida das crianças na tenra idade. E Deus nos deu essa responsabilidade, que como pais, nós possamos cumprir bem o nosso papel, que foi dado por Deus. Pai significa fonte. Fonte. O filho nasce de um relacionamento do pai com a mãe. Significa que o pai é a fonte, fonte da vida. Deus deu esse privilégio para nós. Mas a responsabilidade de criar também está sobre os nossos ombros. Que Deus nos abençoe nesta missão. Amém? Glorifique o nome do Senhor. Amém.